Bom, hoje eu vim aqui para tentar explicar da minha maneira, né, de uma forma mais simples, mais prática, mais tangível, sobre o que seria esse processo de despertar da consciência. E para isso eu vou trazer dois formatos, né, duas formas de explicar isso. Uma maneira um pouco mais generalista, né, abrangente, e outra maneira pegando a visão de Jung, né, que é um psicanalista. Eu acho que essas duas maneiras elas entrelaçam entre si e fica um pouquinho mais fácil de se entender o que é tanto esse despertar da consciência que está cada vez mais em alta, né? É algo que eu venho percebendo de uns anos para cá, principalmente uma intensificação, principalmente com as redes sociais, né? A globalização veio tornando isso muito mais acessível às pessoas e tornando realmente um tema relevante e mais visível, né? Antes era algo muito difícil de se ter esse tipo de conhecimento. E para isso, para entender o que seria esse despertar da consciência, pegando pelo primeiro ponto, né, das duas formas que eu falei que ia dizer, o despertar da consciência, na verdade, é você se lembrar de quem você é, de quem você realmente é. E, além disso, de você lembrar de quem realmente você é você enxergar as coisas como realmente são. Então, essa é a parte generalista, e agora eu vou para a parte do que o Jung falava, porque se você estudar as obras de Jung, ele fala sobre o processo de individuação. O processo de individuação nada mais nada menos que é um despertar espiritual, porém de uma maneira mais simples, mais prática de se entender. Então, o que Jung fala sobre a individuação é você se tornar um indivíduo em sua totalidade, né? Então, o que significa se tornar um indivíduo em sua totalidade? Primeiramente, saber pensar por si mesmo, né? Criar suas próprias reflexões e chegar às suas próprias conclusões por si mesmo, saber ser quem você é de fato, né? Sem amarras, né? Sem crenças, sem entendimentos e enxergar as coisas como realmente elas são, sem filtros, sem o véu do esquecimento que a gente pode falar isso um pouquinho mais à frente. Mas vamos lá. Então, pegando essas duas visões, o despertar da consciência seria você lembrar de quem você realmente é e tornar-se esse indivíduo completo, né, em sua totalidade, que se lembra de quem realmente é. E para falar um pouco disso, eu tenho que trazer essa parte de como pode acontecer se você está passando ou não por um processo de despertar. Então, é um momento que você está vivendo a sua vida normalmente, tranquilamente, e do nada, do nada você começa a ter indagamentos, questionamentos sobre se a vida que você vive, o sistema que você está dentro, as coisas do jeito que são, se elas são realmente dessa maneira, ou se há uma outra forma de se enxergar isso. E é nesse momento que você, de indagação, né, de questionamento, que você começa a perceber que, na verdade, as coisas não são muito da forma que seus pais te ensinaram, seus professores te ensinaram. Por sinal, essa questão do sistema educacional é algo que me pega muito, porque é só você parar para olhar um pouquinho e entender como é o formato, a estrutura de um colégio, né? A estrutura de um colégio, ele é você dentro de uma sala com várias cadeiras enfileiradas, onde você se senta e você apenas precisa calar sua boca e prestar atenção no que o professor está falando. Se você indagar demais do que o professor está dizendo, você é visto como uma pessoa
um vândalo, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que está do contra, né? E falando do contra, a sensação quando você está começando a acordar é exatamente isso, como se você estivesse indo contra a maré entre tantas e tantas pessoas. Porque, cara, se você tá vendo esse vídeo, provavelmente alguma coisa dentro de você ressoa com isso. 90 e tantos por cento da maioria da população mundial, infelizmente, não tá acordando. Assim, a gente fica feliz porque tá tendo esse volume maior de pessoas que tá acordando, mas ainda não é o suficiente, né? Então, se você está sentindo isso reverberar dentro de você, isso é um bom sinal, é um ótimo sinal, né? Então, se você está enxergando que, na verdade, nascer, passar mais de 10 anos da sua vida dentro de uma escola, para depois da escola sair para uma faculdade, de uma faculdade sair para um trabalho, de um trabalho, é, criar sua família, da sua família, ter filhos, né? Ter filhos para depois chegar à sua velhice, e da sua velhice morrer, como se esse mundo ele fosse tipo assim padronizado mesmo. E se você saísse desse roteiro, dessa narrativa, é como se você estivesse vivendo errado. Só que na verdade não é isso. Foi o que implantaram dentro da sua cabeça, dentro da minha cabeça, né? E possa ser que talvez esse modelo de sistema funcione para você. Não estou dizendo que não vai funcionar, mas possa ser que você já tem um impulso tão forte dentro de si que as coisas não estão certas do jeito que estão, que isso daqui deixa de fazer sentido. Então, um dos sinais vitais mais importantes quando você está despertando é o quanto de coisa deixa de fazer sentido para você. Então, pô, está em um ciclo social de pessoas que, sei lá, as únicas conversas são sobre, sei lá, ficar brincando, falar sobre besteira ou sobre assuntos banais, supérfluos. E aquilo começa a te incomodar internamente de uma maneira muito forte e a sensação de não encaixe começa a surgir dentro de você. Esse é um dos outros sinais. Você se sentir que você não encaixa em local nenhum que você permanece, né? É, então, o processo de despertar, quando eu falo isso, eu digo que é uma desconstrução. Mas desconstrução do quê? É uma desconstrução desse seu ego que foi construído e condicionado a viver da maneira que foi dita para você viver, entende? Então, quando você começa a criar essa desconstrução, começa a pensar por si próprio, as coisas começam a ruir. E quando rui, né, começa a de fato desabar, é o sentimento de morte, né? É uma morte simbólica, mas não deixa de ser uma morte e é um processo de luto também que você acaba passando, porque um luto interno pessoal, né? Então você recebe aquele choque, né? Aquela ruptura interna. A primeiro momento você não aceita, a segundo momento você sente raiva, porque como é que me enganaram esse tempo todo? Como é que eu pude viver boa parte da minha vida sendo enganado, sendo que as coisas não são desse jeito? Então você gera esse ar de revolta para depois ir para o outro estágio e para depois ir para outro estágio até que você chega à aceitação, né? Então, e outra coisa que eu acho que é muito interessante falar é que esse estado de luto, né, essas fases de luto, para quem começa de fato e leva muito a sério essa questão de despertar, é algo que você pode acabar vivendo com uma frequência um tanto quanto alta.
Por quê? Porque a cada momento que você vive, mais informações você recebe. E a cada momento de informações que você mais recebe, mais desconstruções acontecem. Claro, depois que você já recebe uma gama de informações considerável, nem tudo que você vê daqui para frente vai te afetar internamente, né? Vai tremer as bases internas suas, das suas crenças, né? Mas não deixa de ter informações que realmente vão abalar, né? E uma dessas informações, e aí pode variar muito para cada pessoa, né? Eu vou falar da minha parte pessoal. O que me mexeu muito, né? Principalmente porque o que me fez buscar, começar essa busca interna, né? Que depois eu fui entender que era um despertar e tudo mais, foi a busca para entender o que é Deus, né? E para entender o que é Deus, o nosso primeiro obstáculo a ser passado é a questão da religiosidade, a religião, né? Porque a religião, infelizmente, acaba tendo dogmas, né, muito rígidos, e aquilo, se você não tiver uma cabeça, e principalmente quem já está nesse meio desde criança, que realmente aí a cabeça, a narrativa da cabeça foi condicionada totalmente, acaba tendo um pouco de dificuldade, ou muita dificuldade para acabar aceitando isso. Esse foi um dos meus casos, porque eu basicamente desde a barriga da minha mãe eu estava dentro de uma igreja, né, igreja evangélica. Minha família toda praticamente era evangélicos, né, e eu vivi, né, cresci nesse meio, mesmo não fazendo coisas dentro da igreja, né, assiduamente e tudo mais, eu cresci nesse meio. E quando eu cheguei nesse momento da minha vida onde eu comecei a pensar por mim mesmo, né, a querer saber e ver com meus próprios olhos, foi o momento que eu me deparei com esse obstáculo da religião. E, cara, é uma crença estrutural tão forte, que dói tanto, que parece que você está matando uma parte dentro de você. E isso pode ser um pouco difícil, né? Porque esse sentimento de sentir que uma parte sua está morrendo não é só em questão de religião, são em outras fases, em outras áreas da sua vida que isso acontece. Então, o processo de despertar ele não é fácil, né? Então, se você acabou vendo que é mil maravilhas e tudo mais, eu digo para você que não é. Cada pessoa passa por esse processo de uma maneira única, então não existe um passo a passo. Existem sinais, né, de identificação que a gente pode fazer, mas só você sabe quando está passando por esse processo, né? Para resumir tudo, é uma busca incessante, que não vai acabar nesse plano aqui que nós estamos, não vai acabar nessa vida. Provavelmente continuaremos fazendo isso nas próximas e próximas vidas, até de fato nos reencontrarmos, né? Que é um reencontro conosco. Então, acho que eu falei muito já. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se algo que eu falei fez sentido para vocês, por favor, comentem aqui embaixo. Eu gosto muito de ler as percepções de outras pessoas, então pode ficar à vontade para comentar. Se gostou, deixe sua curtida, seu comentário, compartilhe com pessoas que gostam desse assunto também. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.